tarde, pessoal. A gente vai começar mais uma videoconferência, mais um programa do Conitec em Evidência. Esse é a 11ª edição do ano 2017. Meu nome é Aline Silveira Silva, sou técnica do DGITS, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde. E agradecemos a vocês por estarem acompanhando, a videoconferência conosco hoje. Nós temos quatro instituições aqui presentes, o NATES do INC, do INCOR, o pessoal da Universidade Federal da Amazônia e o FMG. Então, esse programa ele tem como finalidade debater e aprofundar os temas relacionados à área de avaliação de tecnologias em saúde, difundir conteúdos produzidos pela Conitec e também pelos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde. Os nossos encontros são transmitidos. Vocês estão me escutando? Teste? Sim, estamos ouvindo. Então, as pessoas podem estar conectadas conosco por vídeo streaming e também por videoconferência. Os participantes podem enviar suas questões, suas dúvidas, comentários para o nosso e-mail, que é o conitec.evidencia@saude.gov.br, durante a transmissão, e no final a gente lê os e-mails de vocês e faz os questionamentos para quem está apresentando o tema. Antes de iniciarmos com o tema hoje, eu gostaria de apresentar o nosso novo diretor do DGITS, que é o Arthur Felipe Siqueira de Brito. Ele é farmacêutico, mestre em Ciências da Saúde. E você quer falar alguma coisa, Arthur? Falo. Primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Essa questão do Conitec em Evidência eu acho uma iniciativa fantástica em se tratando de avaliação de tecnologia, em se tratando da aproximação dos NATES dentro da nossa federação. Então, assim, eu já acompanhava esse trabalho, cursos de avaliação de tecnologia, algo inerente da nossa profissão enquanto farmacêutico, e realmente sim me dar as boas-vindas a vocês e nos colocar à disposição de todos, enquanto DGITS, Ministério da Saúde e enquanto Conitec. Obrigada. Bom, então o tema desse encontro é comparações indiretas, aplicação e visão crítica, que será apresentado pela doutora Marisa Santos, que é médica infectologista no Instituto Nacional de Cardiologia. O tempo previsto para a exposição é aproximadamente 40 minutos e nos últimos 20 minutos a gente deixa para o debate e também para as perguntas. Marisa, com você a palavra. Obrigada, Aline. Boa tarde a todos. Nós temos observado, nós trabalhamos com comparações diretas aproximadamente há uns 5 anos. E de lá para cá tem tido muito interesse e muita dúvida em relação à utilização, principalmente por parte dos gestores. Eu recebo um estudo de comparação indireta. E aí, quando é que eu posso aplicar, quando é que eu acredito nele, o que eu faço com estudos discordantes. Então, eu vou fazer uma apresentação relativamente breve, uns 35 minutos, e aí depois vocês fiquem à vontade para enviar perguntas. Então, a primeira pergunta é: quando é que existe necessidade de utilizar comparação indireta? Tá? Então, vocês podem ver nesse exemplo, aqui à esquerda tem vários medicamentos para quadros de depressão. E aqui tem vários problemas, eventos adversos, problemas que podem ter em relação aos medicamentos, possíveis desfechos que a gente pode utilizar. Então, quando a gente tem esse tipo de cenário, dificilmente eu vou ter um estudo, um ensaio clínico que compare todo esse rol de medicamentos disponíveis. Então, se eu tiver que fazer uma diretriz, como é que eu vou escolher qual desses medicamentos é mais eficaz dentro de uma mesma classe? Será que tem um medicamento que é melhor que o outro? Então, esses são problemas que, com uma frequência cada vez maior, a gente enfrenta, porque com frequência a gente tem novos medicamentos dentro da mesma classe.
Então, essa dúvida sempre persiste. Então, a comparação indireta veio para resolver problemas que o ensaio clínico não dá conta, porque seria muito caro, seria muito longo fazer um ensaio clínico que tivesse uma quantidade muito grande de comparadores. Então, ela serve para entender esse cenário complexo. Quando eu tenho ausência de dados diretos ou os meus dados diretos eles estão sujeitos a algum tipo de viés, quando eu quero decidir qual é o tratamento mais interessante, uma estratégia bem interessante de utilização da comparação indireta é o fazer o que a gente chama de ranqueamento, né? Então, eu tenho 10 medicamentos para artrite reumatoide, qual é o mais eficaz, qual é o segundo, qual é o terceiro e assim por diante. Então, para elaborar diretrizes e protocolos clínicos ou até para discutir a desincorporação que nós tivemos um exemplo prático em relação à esclerose múltipla. Então, eu posso ter classes diferentes, doses diferentes, e a comparação indireta me permite colocar tudo isso dentro de um mesmo estudo. Só que para utilizar a comparação indireta, eu tenho que prestar atenção na validade interna e na validade externa. Então, são princípios básicos da epidemiologia, não é novo, só a gente dá um detalhamento para o cenário da comparação indireta. Então, em relação à validade interna, o que é mais importante para eu estudar dentro do desenho e da execução do estudo? Os estudos precisam estar corretamente identificados e eu preciso poder recuperar esse estudo. Se eu pego uma comparação indireta, ele coloca lá um nome, sei lá, VINES 99, e aí não tem a referência completa, eu não consigo localizar esse estudo, essa comparação indireta já pode ser jogada no lixo, não serve. Segundo ponto que a gente avalia, a qualidade do ensaio clínico de base. Você pode fazer comparação indireta com coortes também. Mas o mais comum e o que realmente é mais robusto é você trabalhar com ensaio clínico randomizado. Então, tudo que a gente discute de qualidade de ensaio clínico, risco de viés, se é dado indireto, se houve publicação seletiva, vale aqui. Né? Então, tudo que a gente discute lá no trecho para ensaio clínico randomizado deve ser aplicado antes da gente chegar a estudar a comparação indireta. E o terceiro ponto que eu vou discutir com mais detalhe, que isso aqui é um pouquinho mais diferente, é princípio de similaridade e consistência. Tá? Então, eu trouxe para vocês uma proposta de checklist que tem na literatura e eu trouxe alguns pontos que são mais interessantes. Então, a primeira coisa no checklist, o objetivo da comparação direta é claro e aceitável clinicamente. Tá? Então, eu não posso fazer uma proposta que, do ponto de vista clínico, não é aceitável, não é correta do ponto de vista clínico. E a proposta, da mesma maneira quando a gente faz revisão sistemática com meta-análise, a proposta deve ser clara e direta. Então, aqui já pegando um gancho, né, a comparação indireta, na verdade, vai ser um modelo de meta-análise quando eu não tenho estudos de cabeça a cabeça. A segunda pergunta do checklist é se foi realizada uma revisão estruturada. Não pode fazer comparação indireta, assim como não pode fazer meta-análise de 3 estudos que eu escolhi porque eles tinham resultados mais interessantes. Então, não pode. Então, minimamente, tem que ter uma estratégia de busca e tem critério de inclusão e exclusão. Idealmente, pelo menos em 3 bases, para a gente ter certeza que houve uma busca ampla da literatura. A terceira pergunta, a escolha do desfecho foi adequada? Esse é um ponto crucial. Mês passado nós fizemos um curso lá na Anvisa, né? E a gente discutia uma proposta
resposta que era um estudo para emagrecimento. E aí o desfecho escolhido foi perda de peso percentual ou quilos, eu nem me lembro exatamente como era. Esse desfecho não é adequado. Perda de peso em curto prazo não é um desfecho adequado por 1000 motivos, né? Mas a gente precisa pesquisar a literatura e pensar que se aquele desfecho é clinicamente importante, se ele é mensurável e se ele é interpretável. Tá? Sempre que possível, fugir de desfecho substituto. Tem um conceito que é super importante quando a gente discute esse ponto de desfecho, que é o conceito do MD, ou mínima diferença clinicamente importante. Tá? Então, quando a gente escala com instrumentos de mensuração, às vezes é muito difícil para a pessoa que não trabalha com aquilo no dia a dia, para quem está consumindo aquele estudo. Então, por exemplo, se eu sou um reumatologista, a Atlas pode ser uma coisa muito clara na minha cabeça. Mas, se eu sou um farmacêutico, como eu, sou um infectologista, eu posso ter dificuldade de interpretar quanto é a diferença da escala de asas que realmente é importante para a vida do paciente. Tá? Então, a gente faz algumas perguntas, principalmente qual é o tamanho dessa diferença, a magnitude dessa diferença. Ela realmente importa do ponto de vista do paciente? Então, vou dar um exemplo para vocês. Pressão arterial. Eu vi um ensaio clínico que tinha, sei lá, 5.000 pacientes, e aí a diferença entre o tratamento e o controle era estatisticamente importante. Então, era um P menor que 0,01. Mas essa diferença era 2 milímetros de mercúrio. 2 milímetros de mercúrio não dá nem para medir quando a gente examina. Quem já mediu a pressão do paciente sabe que 2 milímetros de mercúrio você não consegue nem enxergar. Então, obviamente, isso não vai ter nenhuma importância para o paciente. É só um achado estatístico que tinha uma amostra muito grande. Então, como é que a gente define? Uma das formas é buscar na literatura e ver pontos de corte que outros estudos utilizaram. Então, por exemplo, nós fizemos um parecer mês passado que a gente estava discutindo escala visual analógica para dor, e aí nós achamos que uma diferença de 3 pontos numa escala de 0 a 10 era uma diferença clinicamente importante. Então, outras pessoas provavelmente já lidaram com esse problema, então a gente absorve essa experiência anterior. E o Walters define como a MD com a menor diferença na pontuação que os pacientes percebem como benéfica e que exige, na ausência de efeitos colaterais ou custo excessivo, uma mudança no manejo ou no tratamento do paciente. Tá? Então, é essa mudança, por exemplo, na escala da ASAS ou na escala visual analógica, que vai fazer com que o médico tome mais remédio ou diminua o remédio, assim por diante. Quando a gente trabalha com comparação indireta, tem uma coisa que a gente chama de ajuste naive ou ausência de ajuste. Tá? Então, eu não posso pegar, como é um exemplo que a gente está estudando agora, medicamentos para artrite reumatoide. Eu tenho 3 ensaios clínicos diferentes. Certolizumab versus placebo, adalimumab versus placebo, infliximab versus placebo. Eu não posso juntar essas 3 populações diferentes como se fossem populações iguais e fazer uma meta-análise disso. Está errado, né? Isso é o que a gente chama comparação direta naive ou ingênua. Né? Então, isso não pode ser feito de maneira nenhuma. Abandonem. Se não houve um método adequado, a gente abandona a comparação indireta. Sempre que eu tiver mais do que 2 comparações, então eu tenho mais de 2 medicamentos comparados com placebo ou com padrão. Então, esse método, que a gente chama ITC, também não pode ser utilizado na prática.
Tá? Então, só posso utilizar, e esse é um método bom, é chamado método de Butcher. Ele é um método bom, simples, qualquer pessoa aprende a fazer. Você pode baixar um software de graça e faz sem nenhuma dificuldade. Ele só serve quando eu só quero comparar 2 medicamentos com placebo. Eu preciso olhar a descrição dos meus resultados. Isso aqui é o que a gente chama de uma rede, né? Uma rede bayesiana. Tá? Então, eu preciso olhar o formato da minha rede, o que eu utilizei como estimador. Mais comum é risco relativo ou odds ratio. Tá? Qual é a importância da diferença relativa e da diferença absoluta? Lembrar que risco relativo é uma coisa, risco absoluto é outro. Eu posso ter um risco relativo grande, mas, novamente, do ponto de vista clínico, aquela diferença absoluta é muito pequena, então eu não posso valorizar. Quais foram os tipos de estudo incluídos? Como eu falei, de uma maneira geral, a gente procura trabalhar sempre com ensaios clínicos, mas pode existir uma situação, uma doença rara, ou às vezes um dispositivo médico que eu não tenho ensaio clínico para utilizar. E, idealmente, a gente trabalha quando a gente inclui outros tipos de estudo, eu incluo outros cenários. Então, se eu incluir só o ensaio clínico, se eu incluir ensaio clínico e mais coorte, se eu utilizar tempos de tratamento ou doses de tratamento antes, como é que o resultado da minha comparação indireta vai se manter ou vai ser modificado. E eu preciso inspecionar a tabela de valores e os intervalos que a gente aqui chama, principalmente que nós trabalhamos nos métodos bayesianos, intervalo de credibilidade ao invés de intervalo de confiança. Tá? Então, essa, por exemplo, é uma tabela de output de uma comparação indireta, né, onde eu comparo o medicamento 2 com 1, que é o placebo, e aí eu tenho a estimativa pontual, nesse caso, odds ratio, e aqui eu tenho o intervalo de credibilidade, o inferior e o superior. Como vocês podem ver, com alguma frequência, nas comparações indiretas, eu vou ter intervalos grandes, tá? Porque eu aumento a incerteza, eu trabalho com um número de incerteza maior do que numa meta-análise tradicional. Então, quando eu observo diferença entre diversos estudos incluídos numa comparação indireta, eu preciso pensar se essas diferenças são importantes ou não e como essas diferenças podem influenciar os meus resultados. Por exemplo, a gente já falou sobre intervalo de tempo de avaliação. Uma coisa é eu avaliar se a dor melhorou em 48 horas, a outra coisa é eu avaliar se a dor melhorou em 30 dias, né? No caso de uma dor crônica. Então, esses pontos podem dar muita diferença no meu resultado. Então, o ideal é que eu também tenha um formulário de extração dos dados, que eu consiga olhar aquele conteúdo da minha comparação indireta e ver até que ponto esses estudos são muito diferentes. Ocasionalmente, eles não podem ser reunidos em uma comparação indireta só. Eu preciso olhar a validade externa ou a capacidade de generalização. Tá? Então, por exemplo, eu estou discutindo um tratamento para pacientes com insuficiência renal crônica que fazem diálise, mas a minha população é de pacientes com insuficiência renal crônica e tratamento conservador. Será que aqueles achados com pacientes em diálise têm a mesma validade para a minha população? Provavelmente não. Né? Às vezes tem, às vezes não. Eu sempre repito que a gente não tem que repetir todos os ensaios clínicos que foram feitos fora do Brasil só porque não foi feito no Brasil. Então, se é um ensaio muito extenso, incluindo 3, 4 países,
provavelmente não vai ser diferente no Brasil. Mas existem situações que essa validade é comprometida. Qual tratamento é mais efetivo naquela minha comparação indireta e qual a incerteza que eu tenho em relação a isso. E só lembrar, normalmente a gente faz comparação indireta, mas para avaliar a eficácia. Pode ser feito para qualquer desfecho, mas o mais comum é a eficácia. Então, além da eficácia, não é só a eficácia que é importante, eu preciso pensar em segurança, preferência do paciente e custo. Novamente, a gente vai voltar a coisas que a gente já conhece, avaliação crítica de ensaio clínico, se o pico é semelhante, né, à população, a intervenção, comparador e desfecho é semelhante entre os estudos, se o desfecho é importante para o paciente, se ele foi medido da mesma forma ou não, se eu tenho heterogeneidade, quais são esses fatores de confusão ou modificadores de efeito, por exemplo, eu posso ter cotratamentos, um ensaio clínico comparando stent e cirurgia cardíaca. Em um ensaio, todos os pacientes tomavam estatina. No outro ensaio clínico, ficava a critério do médico, aí os clínicos prescreviam muita estatina e os pacientes cirúrgicos não tomavam a mesma quantidade de estatina. Então, isso afeta a validade interna, então é importante estudar essas co-intervenções. E como eu falei, dois pontos que são um pouquinho diferentes em relação à comparação indireta, que é inconsistência e similaridade. Então, aqui, isso às vezes vocês vão ver várias denominações, né? A gente está chamando aqui inconsistência entre tecnologias diferentes e similaridade entre a comparação indireta e indireta. Mas vamos detalhar um pouquinho mais isso aí. O que é inconsistência ou o que é inconsistência? Então, se eu tenho um medicamento A, que é melhor que o medicamento B, e se esse medicamento B é melhor que o medicamento C, logo o medicamento A tem que obrigatoriamente ser melhor do que o medicamento C. Tá? Ou se eu tenho infliximab, que é melhor que a adalimumab e que é melhor que a etanercept, então o infliximab precisa ser melhor que o etanercept, senão a minha rede tem um problema de consistência grave. Aqui outro exemplo, né? Então, eu tenho aqui tipos de stent, né? A é o stent comum, o B é o paclitaxel e o C é o sirolimus, tá? Então, a rede está mostrando que o A é o mais fraco e assim por diante. Então, você mantém a consistência dos resultados, tá? E o que é agora similaridade, tá? Então, o resultado, quando eu tenho um cenário que eu tenho comparações diretas e comparações indiretas, esses resultados devem estar semelhantes. Aí é que o problema se encontra, tá? Por que que eu posso achar diferenças entre comparação direta e comparação indireta, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho semelhança, né? Então, comparando o C versus o B, então eles podem ter diferença na estimativa pontual, mas em todos o C é melhor do que o B. Um stent já de uma geração mais avançada do que o anterior, então em todas. Então, não significa que tem que ser exatamente igual, mas eles devem seguir o mesmo sentido, tá? Então, quando eu não encontro similaridade, eu acho diferente, ao invés de eu enterrar a minha comparação indireta, eu preciso entender por que acontece. Olha esse exemplo que interessante. Eu tenho um medicamento, paracetamol com codeína, comparado com o paracetamol puro. A evidência direta mostrava uma diferença
a favor da associação. Então, o maior efeito na escala de dor, 6,97. Agora, a comparação indireta ajustada, não havia uma diferença estatisticamente significante. Tá? A dose, só que aqui o que a gente localizou? Que a dose na comparação direta era muito diferente do que na comparação indireta. Era o dobro na direta contra metade na indireta. Então, repetida aquele estudo, incluindo apenas estudos com dose alta, eu não encontrava mais essa diferença. Então, o ideal, quando a gente está, somos nós que estamos executando, ou nós que estamos analisando uma comparação direta, a gente já a priori já define com a dose padrão, ou, por exemplo, se for uma vacina, qual o número de doses, e aí eu só incluo estudos com essa característica que eu defini como a situação de bula ou o tratamento eficaz. Então, causas de discrepância entre a comparação indireta e a comparação cabeça a cabeça, né, que nós chamamos aqui problemas na similaridade, eu posso ter uma falha na minha comparação indireta. Pode ter um erro no método, pode ser um erro da comparação indireta. Eu posso ter viés no estudo cabeça a cabeça. Por exemplo, mascaramento, ausência de sigilo de alocação, perdas diferenciais, e aí esse viés, nós chamamos viés do otimismo, né? As pessoas preferem um tratamento novo, tá? Então, esse viés que fica muito difícil a gente trabalhar em termos de análise, tá? Então, esse é um problema onde a comparação indireta pode ser mais interessante do que a comparação direta. Como eu falei, está juntando coisas que são muito diferentes. Eu posso ter viés de publicação, né? Não ter localizado, por exemplo, os estudos negativos. Eu posso ter um erro ou simplesmente o acaso pode ter dado diferente, mas na verdade eles não são. Então, aqui um outro exemplo, né? Então, é comparando tratamentos para esquizofrenia, onde eu observava diferença. Tá? Então, aqui o odds, né, risperidona versus placebo, haloperidol versus placebo. Né? Então, vocês podem ver aqui uma heterogeneidade relativamente grande. Tá? E em relação à comparação direta, eu tinha resultados que eram diferentes da comparação indireta, né? Então, por que isso estava ocorrendo, essas diferenças, como vocês veem, sentidos opostos, tá? Então, um favorecia a risperidona e o outro favorecia o haloperidol, tá? Então, qual foi a explicação para isso que está demonstrado aqui efeitos diferentes? Tá? Então, a população. Então, a gente começou analisando a população. Era semelhante? Sim, era semelhante. A dose era semelhante? Sim. Agora, em relação à mensuração do desfecho, que chamava melhora clínica, ele era estudado de forma totalmente diferente. Nos estudos da risperidona, se chamava melhora clínica se tinha uma melhora de 20% ou maior nessa escala aqui. No haloperidol era um desfecho mais frouxo, né? Bastava os clínicos acharem que a pessoa melhorou ou essa escala de impressão clínica global ou outra escala qualquer, né? Então não dá para comparar. São aquelas situações que não dá realmente para comparar, são estudos muito diferentes, então dá erro, tá? Então só chamar a atenção que o resultado da comparação indireta pode ser melhor, porque a evidência empírica indica que ensaios de má qualidade podem reportar maiores efeitos no tratamento que ensaios de boa qualidade.
particularmente quando a avaliação é subjetiva, como era nessa aqui, né? Então, isso aqui é viés, né? Então, a comparação indireta, ela lida com esse viés de uma forma melhor. E esse é o checklist do Ortega, que eu deixei a referência aqui para vocês, né? Que é mais ou menos tudo que a gente já falou, só que ele estrutura em forma de pergunta, então ajuda principalmente para quem está começando a trabalhar com comparação indireta, né? Então, e que tem ele ajuda você a fazer um julgamento. Se for um item crítico, joga no lixo a comparação indireta, e outros itens você não joga no lixo, mas você gostaria que eles existissem. Então, a primeira coisa, por que você está fazendo, né? Qual foi o seu método de ajuste? Não ajustou, joga no lixo, né? Esse é um ponto crítico da comparação indireta. Aliás, são 3 pontos, né? Ter um motivo para estar fazendo, ter um método de ajuste adequado, e o outro ponto é incluir todos os ensaios relevantes. Se você olha na lista dos ensaios clínicos, tem 10 estudos que são muito importantes, e chega lá na comparação indireta, só tem 7, e ele não se explica por que ele jogou no lixo, então tem alguma coisa de errado. Se os desfechos são comparáveis e relevantes, se os pacientes são válidos, se as intervenções são similares, mesma dose, mesmo número de doses, e se os resultados são aplicáveis, tá? Então, em estatística, a gente já falou, né, quais similaridades dos resultados com comparador comum. É comum a gente encontrar intervalos de credibilidade largo, isso não desabona. Se é reprodutível ou não, se você refaz aquilo, né? Alguns trabalhos mais novos de comparação indireta, eles mandam um banco, então você pode refazer o estudo para ver se o resultado é correto, qual o tratamento que foi dado para os missings, né? Então, lembrar que o descarte não é o método ideal, e como é a consistência, A melhor que B, melhor que C, A tem que ser melhor que C. Então, a qualidade na seleção dos estudos, seleção dos comparadores, né? E se os conflitos de interesse estão declarados, e eu acho que mais do que ter conflito, qual é o papel do patrocinador. O patrocinador pode influir no texto, ele influiu no desenho de estudo, ou ele só deu uma verba para que o estudo tenha sido realizado ou não. Então, aqui é o questionário, né? Então, aquelas perguntas que a gente já colocou. Desculpem. Então, eu destaquei aqui os pontos mais importantes, né? Os objetivos, os pressupostos, se os desfechos são importantes ou não. Se a comparação foi não ajustada, que não serve, tá? Se todos os estudos foram incluídos, se o comparador era relevante, método sistemático para localizar os estudos, a mesma forma de medir o desfecho. E aí, eu não quero que vocês leiam, tá? Mas ele ajuda vocês a pensar se essa é uma falha grave ou se é uma falha de menor importância. Tá? Então, eu vou parar por aqui e estou disponível para perguntas e contribuições, sugestões. Nós estamos com uma diretriz de comparação indireta que foi elaborada aí discutindo com DGITs, né? A gente espera que quanto antes esteja disponível para aumentar o número de pessoas que têm interesse e quer trabalhar com comparação indireta. Obrigada. Aline. Obrigada, Marisa, pela tua explanação. Eu tenho uma pergunta. Você
falou no começo que a comparação indireta ela é útil, muito útil também, porque a gente tem diferentes classes e doses, né, também. E aí depois a gente foi vendo aquela questão da similaridade e da heterogeneidade, e a gente precisa ter um cuidado quando tem uma diferença nas doses. Então eu queria só que você falasse um pouquinho melhor sobre isso, porque uma das causas de se usar a comparação indireta é essas diferenças de doses e de classes, né? Só fiquei um pouco confusa. Obrigada pela pergunta. É isso mesmo, Aline. Você tem situações em que a diferença de dose pode impactar e situações em que não. Vamos supor, eu posso fazer 600 miligramas uma vez por dia ou 300 de 12 em 12. Quando a gente tem uma situação que tem dúvida, o que a gente sugere é começa colocando todas as doses e aí observa como ficou. O resultado deu inconsistência, deu heterogeneidade, os intervalos ficaram muito largos, ficou diferente dos resultados de comparação indireta, e aí você vai mudando e fazendo um cenário mais estreito. Por que a gente tenta começar com um volume maior? Porque na bayesiana, como a gente tem mais certeza dos dados, né? Então, basicamente, a gente cria um placebo comum para ser comparado com todos os estudos, né? Então, é uma maneira simples de explicar a ideia da comparação indireta. Mas, como a gente tem mais incerteza, quanto maior o volume de ensaios clínicos da gente trabalhar, melhor. Meus intervalos vão ser mais curtos e eu vou chegar a um ranqueamento melhor, né? Eu vou ter uma estatística mais precisa. Mas esse volume de dados pode comprometer o seu resultado, tá? Então, a gente fica balanceando entre as duas situações de ter um volume adequado de estudos, por outro lado, não ferir esses pressupostos que a gente colocou de análise crítica aqui. Então, o que eu digo é o seguinte, testa, se tiver problema, tira. Obviamente, se eu sei que a dose adequada da dipirona é 1 grama, então tem um estudo com 200 miligramas, eu nem coloco, né? Mas em situações onde a gente não sabe, tá? Ou que você tem opções, por exemplo, de fazer a dose fracionada, fazer uma vez ao dia, na dúvida você pode colocar e depois lidar com isso na prática, dependendo do resultado que sai. Ficou claro? Ficou mais claro, gostei. E uma outra dúvida que surgiu agora, existem métodos para avaliar esses estudos de comparação indireta, especificamente, assim? Algum checklist, alguma coisa assim? Padronizado? Validado? Eu localizei para esse curso que a gente fez lá na Anvisa, eu localizei 3 checklists diferentes. Esse que eu botei aí no slide do Ortega é que eu achei mais interessante. Ele tem um outro do Gordon Garrett, mas é muito assim para o revisor de um estudo, por exemplo, para publicação, para descrição dos dados. Mas para avaliação clínica, o que eu achei mais interessante foi esse do Ortega. Agora, ele não foi validado ainda, né? Então a gente não tem ainda tradução para o português, né? Então é até um trabalho aí para quem se interessar a fazer. Nós temos visto que congresso para congresso aumenta o interesse, aumenta as publicações de uso de comparação indireta em avaliação de tecnologias. Então, acho que vale a pena todo mundo dar uma lida nos textos básicos, se inteirar do assunto e, principalmente, ter uma visão crítica, porque, principalmente em relação a esses métodos sem ajuste, saber identificar e poder excluir esses métodos. Na prática,
a gente aceita 3 métodos para comparação indireta. Aquele primeiro que eu falei para vocês, que foi criado pelo CADIT, o ITC, que desde que você tenha uma quantidade pequena, só dois medicamentos comparados com placebo, ou 2 medicamentos comparados com um comparador comum, ele pode ser feito sem problemas. O segundo método é a Network Meta-Analysis, que às vezes as pessoas utilizam como um nome geral para comparação indiretas, mas tem um método específico que chama Network Meta-Análise, que também é um método bom, um método com ajuste adequado, e tem um outro que é o método que nós temos trabalhado mais na prática, os estatísticos daqui, que é o MTC. Tá? Então, o MTC é um método mais completo que dá conta de qualquer tipo de rede, desde que a rede esteja conectada. Por isso que eu falei que aquele desenho da rede é um ponto importante, que eu não posso ter um medicamento solto que ele não se conecta ou através do placebo ou através de um comparador comum. Então, esse ponto de avaliar o desenho da rede é importante também. Obrigada, Marisa. Eu gostaria de saber se o pessoal da Universidade Federal do Amazonas ou o pessoal da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, tem alguma questão, alguma pergunta, algum comentário. O que vocês acharam, pessoal, da aula? Queria saber de vocês, da opinião de vocês. Estão ouvindo a gente? Olá, boa tarde. Vocês estão ouvindo a gente? Sim, estamos ouvindo. Eu sou a Natália, sou pesquisadora aqui no CEICAT, na UFMG. Queria só parabenizar a Marisa pela apresentação, foi muito boa, esclareceu alguns pontos. A gente esteve junto com a Priscila, que está aí, recentemente no curso sobre comparações indiretas lá no Moinhos de Vento. Mas, como é um tema muito novo, sempre persistem algumas dúvidas, a gente ainda não tem consistência para lidar com o método, assim, com tranquilidade, igual você perguntou sobre checklists, é uma coisa que a gente também sempre busca, porque ainda não tem domínio completo da técnica. Mas acho que foi muito boa a apresentação e quantas mais tiverem vão ser sempre muito bem-vindas para a gente poder ir esclarecendo as dúvidas e aprendendo a lidar com essa técnica que é hoje tão usada pela indústria farmacêutica, né? Exatamente, obrigada. Pessoal da Universidade Federal do Amazonas, quer fazer alguma colocação? A gente não recebeu nenhuma pergunta por e-mail, Marisa, mas qualquer coisa, se a gente receber aqui no nosso e-mail, Conitec em Evidência, a gente manda para você, para que a gente possa responder por e-mail, o pessoal. E eu queria agradecer, foi ótimo, adorei a tua explicação, tirou muitas dúvidas que eu tinha pessoalmente também. Acho que foi bem, acrescentou bastante para o pessoal. Agradecemos a você, Marisa, viu? Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer a oportunidade, né? Pedir desculpas que eu nem apresentei aqui para vocês, a Viviane e a Priscila, que estão trabalhando como bolsistas aqui comigo, e a Kátia, que trabalha comigo já há mais tempo. Quer fazer algum comentário, vocês? Que é a Viviane, não? Então, ficaram tímidas. Um abraço, Aline. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigada, gente. Obrigada pela participação e deixo aqui o convite para o nosso próximo encontro. Vai ser o nosso 12ª edição, que vai ser realizada no dia 11 de setembro e em breve a gente vai divulgar o tema. Tá bom? Convidamos vocês então para o dia 11 de setembro. E obrigada novamente. Um abraço para todos. Tchau, tchau, gente.